Gente, bom retorno a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Gostaria, inclusive, antes da gente continuar aí a nossa lista de exercícios, dar um abraço especial para a galera do Facebook, a galera da página, a galera da fanpage. Um abraço caloroso de todos, fez muita diferença. Nos sentimos todos acolhidos, com o Brasil inteiro aí curtindo, assistindo e dando aí essa projeção nacional aí que a gente está tendo hoje. Eu estou até me sentindo mais cheiroso por causa disso. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Podemos seguir em frente, gente? Então, enquanto vocês vão aí mais ou menos se organizando, se assentando, anatomicamente botando a bunda na cadeira, nós vamos aí continuar a nossa mesma tendência aí no que a gente havia caracterizado aí no caminho ideológico, no caminho aí argumentativo que nós estamos seguindo. Então só confere para mim lá. Questão número 1 ficou certo? Questão número 2 errado. Beleza? Podemos seguir em frente? Então questão número 3. Vamos lá. A convocação pelo Poder Executivo de uma Assembleia Constituinte exclusiva para promover uma ampla reforma política foi uma evidente resposta do governo brasileiro às manifestações que tomaram a conta de centenas de cidades brasileiras. Errado? Então bate no peito aí, bota errado. Certeza lá, ó. Essas duas que nós nos referimos aqui, ó, foram as duas possibilidades de mudança constitucional que elas não aconteceram, tá? Nós vamos inclusive analisar aqui o processo de formulação dos projetos de emenda constitucional, tá? E separar alguns deles aí um pouco mais importantes. Então, questão 3, questão errado. Muito obrigado. Então, vamos lá. Questão número 4, nós temos um textinho ali. Até serve assim para a gente dar uma contextualizada em algumas questões. E ele começa dizendo que no limiar do século XXI, parece que a estrada para o novo milênio passa pelo Vale do Silício. Entramos na era da informação e o futuro, ao que parece, será determinado pelas mídias. Questão das redes sociais que nós falamos aqui, ó. De fato, há quem diga que os modos de comunicação vêm substituindo os modos de produção como força motriz do mundo moderno. Um exemplo aqui do nosso estúdio aqui que funciona como uma nova forma aí de impulsionar a mão de obra, a força de trabalho. É até mais comum, ontem passou no Jornal da Globo, sobre o processo de difusão das startups, que são essas difusões de aulas gravadas que repercutem o Brasil inteiro, principalmente na concepção do concurso público, que é o nosso caso, aqui do Focus, e dos pré-vestibulares, dos cursinhos pré-vestibulares, preparatórios para pré-vestibular e Enem, que também estão pipocando pelo mundo inteiro. Não sei se até vocês perceberam, mas quem entrou nessa onda foi o próprio governo federal, que disponibilizou uma área lá agora, né, para o aluno ter acesso, né, como se a gente tivesse de fato discutindo assim uma política bastante inclusiva e bastante interessante, né? Qualquer que seja o valor dessa visão, como profecia, ela não funciona como história, porque carrega uma enganosa percepção de ruptura com o passado. Eu argumentaria que toda era foi uma era da informação, cada uma à sua maneira, e que os sistemas de comunicação sempre moldaram os acontecimentos. Tá. Considerando o trecho, julgue o item que se segue acerca da relação entre política e sociedade e os meios de comunicação. Então ele começa dizendo assim, ó. As manifestações populares que tomaram conta das ruas de centenas de cidades brasileiras, a começar por São Paulo, no último mês de junho, apresentaram características que as diferenciaram de outras que as antecederam. A começar pelo fato de que não foram planejadas e comandadas por lideranças tradicionais historicamente identificadas com esse tipo de atuação política. E aí? Certo? Parece então que se a gente traçar assim, uma linha de pensamento da nossa banca CESP, ó, ela está reforçando novamente aquilo que a gente afirmava aqui. Ó. Ela não está interessada em entender pelos
tipos ou pelos caminhos da mídia, ou alternativa, ou não tradicional. Ela não está querendo discutir uma perspectiva de opinião, ou que leve em consideração aspectos de fato, políticos ou partidários. Ela está querendo dizer que essa ruptura foi decisiva. E inclusive a começar pelo fato de que São Paulo, aí a gente podia talvez discutir Porto Alegre, São Paulo, Rio, Salvador. Então o que ela começa a dizer ali, que as manifestações, começando pelas que se desenvolveram em São Paulo, apresentaram características diferentes. Então, independente do espaço que ela constituiu a sua representação, a sua expansão, ela está se dando por diferente. Ela está se dando aí por lideranças tradicionais, historicamente diferentes daquelas identificadas com o antigo tipo de atuação política. Então, questão certa. E eu reforço pelo seguinte, porque o segundo ciclo, a qual a maioria dos pesquisadores, dos caras que discutem esse processo, jornalistas, historiadores, eles estão percebendo essa composição principal aqui. O movimento pró-impeachment, o movimento Black Bloc, o movimento de sindicatos diferentes desses movimentos de 2013. Será que me fiz claro? Me fiz assim compreender que a ruptura aconteceu, por mais que alguém tirou proveito desse processo. Bacana? Então vamos traçar essa linha de pensamento aí. Questão 4, certo. As manifestações de junho e julho de 2013, iniciadas em São Paulo com o movimento Passe Livre, logo se espalharam pelo restante do país e por terem sido convocadas, sobretudo por meio das redes sociais, as pessoas que participaram dessas manifestações tinham origens sociais variadas e uma pauta de reivindicações. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea? Diferente? Sim. Transporte? Saúde? Educação? Programa mais médicos? Em parte sim, tá? Bota aí, certo? Beleza? Heterogêneas. Não foi uma definição clara. Por isso que eu digo, tem uma ideologia, tá? Essa ideologia vai se definindo, ela vai aí se moldando, ela vai se fazendo. Questão 5, questão certa. Questão 6. As manifestações populares de 2013, iniciadas na capital paulista e disseminadas rapidamente pelas distintas regiões do país, foram organizadas pelos maiores partidos políticos brasileiros. Beleza, então matou a questão. E se dissesse que teve, provavelmente, uma interferência, provavelmente ali teve uma infiltração de partidos políticos. Poderia talvez aí dentro dessa linha de raciocínio, poder dizer que elas se infiltraram. Beleza? Infiltraram sim, mas promoveram? Não. Beleza? Por isso serem sociais e, primeira definição lá, desprovidas de ações ou de relações com o Estado. Por isso são movimentos sociais. Surgem da sociedade. Beleza? Beleza? Bacana? Então, questão 6. Errado. Legal. Olha lá. Questão 7. Vamos falar ainda mais umas 4 questões sobre política, sobre manifestações, para daí passarmos para a política nacional. No caso da maior metrópole brasileira, São Paulo, os protestos deveram-se ao exorbitante aumento das tarifas dos ônibus urbanos. Primeira premissa, certo? Fato que se repetiu pela segunda vez em menos de um semestre, praticamente inexistindo manifestação de cobrança quanto ao comportamento ético de agentes públicos. Será que isso aqui começou a envolver corrupção? Com toda certeza. Com toda certeza, tá? Até foi interessante assim a gente mencionar isso, porque, assim, analise um pouquinho melhor, porque está se delineando mais ou menos uma perspectiva dessas consequências dessas manifestações agora. Até mesmo pelo fato, tá? Não sou isso que eu estou dizendo, depois vocês podem ir lá procurar, mas o PT emitiu uma carta ontem, né? Onde ele relacionou lá a posição, o posicionamento oficial do partido em relação às consequências disso. E, de fato, foi caracterizado que isso aqui teve um peso muito grande, tá?
Claro que o peso da mídia talvez inegavelmente contribuiu, mas o peso dessas manifestações aqui, ó, que reivindicaram uma proporção mais ética, é justamente aí que permitiu que desenvolvesse uma formação mais específica dos caminhos que a gente vai delinear a partir de agora. É como eu estava lendo um filósofo esloveno, ele dizia que justamente quando as angústias se acalmam do contexto de uma manifestação social, quando então passa aquele clímax, aquele êxtase, aquela adrenalina de uma manifestação, quando baixa a poeira, é que as questões pertinentes elas realmente aparecem. Então o que isso está sendo consequência agora? Discutir tudo que dentro desse ambiente político aqui, ó, se refletiu lá de um transporte público que alcançou essa questão de reformas e alcançou decisivamente esse elemento principal aqui, ó, das reformas constitucionais. Então, quando a poeira baixa, é que a gente vai perceber as reais intenções emergindo da sociedade como um todo. E isso é um reflexo disso. Tá? Questão, então? Errado. Número 8. O cancelamento do desfile militar do Dia da Independência na capital federal e em diversas cidades do país foi decisão tomada por governantes, tendo em vista a dimensão dos protestos. Será que isso aqui ia ter força de parar um desfile de independência? Então marca errado. Tá? Errado. Beleza? Errado. Não parou. Mas qual que é o motivo? Teve essa parada? Teve. A parada relacionada ali no dia da independência foi justamente usada, isso virou 2013, 2014, quase 2015, ano passado, virou uma tradição de usar o dia da independência como uma forma de levar a população para as ruas e reforçar as manifestações. E lá naquele episódio, em 2013, se buscou, na verdade, até contestar o processo de prisão dos mensaleiros que foram julgados na ação penal 470, né? O caso lá, então, do julgamento que tramitou no STF. Tá? Então, sim, o desfile militar teve em diversas cidades, mas não foi cancelada. Se discutiu questão de lei anticorrupção, de reforma tributária, de redução aqui, ó, do número de deputados, isso aconteceu em 2013, tá? Mas não cancelado. Então, questão 8, errado. Ó. Tá errado porque tá falando que foi cancelado? Isso, não foi cancelado, tá? Por causa disso? Peraí, a gente tá falando da mesma, da 8? Da 8. Da 8, né? Sim. O cancelamento do desfile militar no dia da independência, em diversas cidades do país, foi decisão... Cancelamento e também como ele fala de tendo em vista a dimensão dos protestos, não tem nada a ver também com os protestos? Não, os protestos. Não, os protestos tá certo, é só o cancelamento que não. Correu... Normal, né? Teve normal. Não, nenhuma notícia ainda de cancelamento de desfile militar por causa de manifestação. Tá? Se falou, mas agora, essas manifestações últimas aí, de cancelar jogo. Vocês viram, o final dos estaduais, falou-se de cancelar os jogos de futebol dos estaduais por causa da votação naquele 13 de abril, que foi a votação, 15 de abril, 16 de abril, uma coisa assim, lá em abril, na votação da Câmara, que foi um domingo. Lembra? Aí sim, por questões de segurança, tá? E aí o muro, denominado Muro da Vergonha, que eles criaram lá no Congresso Nacional, né? Que, assim, escancarou na mídia por causa da separação, né? Por uma questão de segurança, é claro, mas escancarou pela radicalização aqui, ó, partidária, ideológica e política desse contexto todo, tá? Então acho que está errado pelo cancelamento, o resto, tranquilo. Questão 8, então? Errado. Questão 9. Qual era a influência dos Black Blocs? Vocês lembram dos Black Blocs? Lembra do caso aí de envolvimento de algumas lideranças estudantis, jovens de classe média, tinham aí uma vertente ideológica baseado nessa definição dos Black Blocs. Qual era a vertente ideológica desse movimento? O que eles queriam? Baderna, né? Eles não tinham uma vertente.
Ideológica, pode-se dizer que tinha-se. Que o Black Bloc em si, o movimento como um todo, ele abrange uma vertente ideológica de orientação anarquista. Então eles têm assim uma concepção, né, fixa, uma concepção assim bem delineada, bem formada, sobre o fato de que eles combatem, esse é o discurso oficial, tá? Se existe alguma outra paralela aí de influências ou de infiltrações, nós não vamos tratar, tá? De que eles tratem, inclusive, das condições dessas manifestações como uma forma de desestabilizar a estrutura do sistema capitalista. Então é uma espécie assim, quando a gente falava de terrorismo, é uma espécie de terrorismo discriminado pela tendência de abalar a estrutura do Estado contestando os valores da própria sociedade. Pode até ser meio equivalente à ação desses grupos, que são de classe média, geralmente, né, estudantes, né, se aí formaram dentro de uma ideologia mais ou menos de esquerda, que defende a Revolução Armada, com uma manifestação que foi a maior já ocorrida desde a Guerra Fria nos Estados Unidos, que foi em 1999 em Seattle. Não sei se vocês lembram, assim, foi televisionada, né? Foi assim uma coisa, a população foi rechaçada pelas forças policiais e eles contestavam naquele momento justamente sobre a estrutura de desenvolvimento que o capitalismo tomava lá naquela fase. Então essa é uma outra questão a se levantar justamente aqui, ó, que eu já vou levantar dentro dessa percepção política da coisa, que a gente está encerrando junto com isso um ciclo, ó, caracterizadamente um ciclo. O que se combateu na década de 90? O que era a tendência política nossa da década de 90 em meio ao processo de redemocratização? Quem entrou no poder? Collor, Itamar, FHC e Lula. Não estávamos na fase das privatizações? Então, ó, definição desses tipos de mobilizações começaram a acontecer para cá, né? Eram as manifestações ali que, de um lado, questionavam a estrutura do sistema capitalista, no mundo rodou todo esse processo, e isso foi um resquício daquilo. Questionar a própria privatização de empresas e tudo mais. Aqui a gente está vendo uma outra relação de ciclo se iniciando a partir de 2013. Ó, porque lá na década de 90 começou a privatização. O que mudou em 2013? E aí o exemplo que a gente dava agora da Venezuela. Por que a galera está quebrando pau lá na Venezuela? Por causa da carência de uma estrutura de um Estado falido, por causa da carência dos serviços, dos subsídios, criados por um Estado que não aguenta mais, que não suporta mais pagar tanto o sistema, tanta sobrecarga de sistemas e programas assistencialistas. É isso que a Venezuela hoje está passando. Até agora, final de abril, março, eles não tinham nem matéria-prima mais para produzir medicamento. Para ver como a situação na Venezuela tá feia. E o boom que eu falava é porque década de 70, década de 80, a oscilação para cima do preço do petróleo favoreceu as políticas da Venezuela. E aí desestabilizou quando a crise também debancou aí tudo, né? Destruiu praticamente toda a estrutura do Estado. Né? Então, o que a gente vai perceber a partir de agora? A gente vai perceber manifestações de tipo que comece a contestar essa estrutura de governo, tá? Combatendo lá, se antes o sistema neoliberal, aqui um sistema de governo aí mais ou menos dentro de um estado de bem-estar social, um estado máximo, né? Aquela ideia, né, do populismo, que a gente já chega nele ali. Então, durante as manifestações de rua, exercício número 9, grupos como os Black Blocs, cujos membros usavam máscaras para impedir que fossem identificados, colaboraram com as forças policiais. Então você põe errado aí, tá? Então já entendeu o que serve os Black Blocs. Inclusive vale a gente frisar, ó, que a liberdade de manifestação ela é garantida pela Constituição. O que não pode é isso aqui. Tá? Movimento mascarado, que cubra a identidade, que leve foguete na mochila, porque mata o cinegrafista da Bandeirantes. Tá? Então aí vocês lembram do caso lá que aconteceu. Então questão errada. O tradicional grito dos excluídos, que é organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e reúne diversos movimentos sociais em passeatas paralelas às cerimônias de comemoração do Dia da Independência. Então essas 4, 5 questões aqui estão falando só especificamente sobre o Dia da Independência de 2013.
também se faz presente nas ruas em várias cidades. Pergunta, certo ou errado? Então você vai pôr assim do ladinho, ó. CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ano de 1995, e põe assim entre parênteses, esquerda. Essa Conferência Nacional dos Bispos, para vocês se orientarem, ela é a estrutura ideológica dentro da Igreja Católica atualmente, mais presente inclusive dentro da América Latina, de tendências esquerdistas, que elas desenvolveram políticas específicas para a proteção de minorias, inspiradas inclusive em ideais marxistas. Quem aparece como um dos grandes representantes dessa ala aí mais radical da igreja, para identificá-los, inclusive é a mesma ala, mais ou menos não tão radical, mas é mais ou menos a mesma ala que o Bergoglio, hoje o Papa Francisco, faz parte. É claro que o Francisco, na verdade, ele é de uma ordem mendicante, por isso franciscanos, e essa daqui é uma ordem mais radical que ganhou força nas décadas de 70, 80 e 90 na América Latina. Quem é o cara representante dessa CNBB hoje no Brasil, que aparece aí em todas as questões, já foi acusado, e não sei como ficou o pé dessa situação, mas ele ameaçou ser excomungado da igreja. E ele apareceu agora dentro dos movimentos contrários ao impeachment. Vocês sabem de quem eu estou falando? O padre, um dos representantes da ala radical da igreja no Brasil, ele aparece junto desses movimentos aí de artistas no Brasil. Junto com o Chico Buarque, junto com o Gilberto Gil, junto com... não tanto o Fábio de Mello. Tá? O Fábio de Mello é de outra vertente. Falem mais dos artistas aí. Esses que apareceram aí, defendendo a Dilma. Letícia Sabatella. A Letícia Sabatella foi até o Papa, inclusive, né? Denunciar o golpe. Bem, bota ali do ladinho então. Estou falando de Paulo Boff. Ouviram falar já de Paulo Boff? Tá? Paulo Boff, um dos grandes representantes da ala radical da esquerda na religiosidade da América. Paulo Boff. É um cara barbudo, assim, velhinho. É Leonardo Boff? Putz, então eu não sei porque que eu tô com Boff, Paulo na cabeça. É Leonardo Boff. Leonardo Boff? Isso aí. Teologia da Libertação. Então, galera. Não faz mais parte? Tá. Então, não sei agora a informação se ele é excomungado ou não, mas legal, obrigado. Ele é totalmente fora, assim. Né? Acho que ele não faz mais parte da igreja. Então pode ser. Leonardo Boff, pessoal de casa aí anota lá, Leonardo Boff, não Paulo Boff. Leonardo, Paulo. Questão então? Certo, essa questão tá certa. Sempre lembrem que alguém dentro da igreja vai querer defender. E esses desassistidos vão entrar dentro dessa lógica aí da CNBB. Beleza? Oi? O que é? Tá. Questão 10, questão certa. Vamos para a nossa política nacional agora? Então fechou essa primeira parte aí? Um minutinho. Vamos lá. Questão número 11. Então eu apago aí. Certo ou errado? Me digam aí, certo ou errado? Sem olhar o gabarito. Pessoal de casa aí também, sem olhar o gabarito. Então agora me diz, por quê? Porque é o número de cadeiras, escudos e votos brancos. Tá. Então, vocês grandes estudiosos da Constituição, como é que eu faço para anular uma eleição? Então legal. Como?
Galera de casa aí, ó. Então pega a linha do raciocínio. Eu perguntei o seguinte, ó. O quociente eleitoral é calculado mediante a divisão do total de votos, incluídos brancos e nulos, pelo número de cadeiras em disputas. Então olha só. As eleições no nosso país, elas funcionam da seguinte forma. Ó. Elas primeiro são baseadas em dois tipos. A eleição majoritária e a eleição proporcional. Beleza? Propostas. Falando em termos de propostas políticas, em termos de reformas eleitorais e mini-reformas eleitorais, o Congresso Nacional tomaria aí a frente de discutir em 2 turnos a possibilidade de reforma desses quesitos. Só que, para a gente analisar de forma perceptível esse conjunto das eleições do país, anular uma eleição é mito. Eu só posso anular uma eleição, como a gente falou agora, nossa, tomara que aconteça, né? Porque a gente não viveu isso, a gente viveu impeachment, a gente viveu golpe, mas a gente nunca viveu uma anulação de uma eleição. A única instância que pode acabar com o processo eleitoral é aquele que hoje está julgando não apenas o processo de impeachment, mas a chapa. Porque outra coisa, né? Apesar que, deixa eu colocar de uma maneira assim meio suave, da maneira que a gente está vivenciando hoje essa crise política, o vice-presidente hoje em exercício, não sei se pode chamar ele de interino, porque ele não é interino, porque ele assumiu. Interino em exercício, não é interino, né? Interino acho que seria o da Câmara, porque até que se decida a situação, né? Bem, ele é legitimamente favorável ao exercício do cargo? Sim ou não? Ele inclusive não recebeu o voto junto? Sim, ele faz parte da chapa. Faz parte da chapa. Lembro, inclusive, vocês que essa pode ser uma possível questão de pegadinha, porque se ele não fosse legitimamente eleito para esse processo, que voltássemos então, lá naquela época da Constituição de 46, que presidente e vice-presidente eram eleitos separadamente. Isso aconteceu já. O governo Janjan, lembra do governo Janjan? Janjan. O governo Janjan, nossa, como é que vocês não lembram do governo Janjan? Aqui, ó. Governo Janjan. Cara, durou extraordinariamente os períodos de 1960 a 60. O governo de Jânio Quadros e Jango. Jânio era de uma chapa, o DN. Jango era do PTB e não eram coligados, eram chapas avulsas. Constituição de 46. Veio a renúncia do Jânio Quadros, o Jango assumiu. Mas onde ele estava? Na União Soviética, na China. No único lugar que ele não deveria estar em plena década de 60, na China. Os militares lá fizeram alvoroço. Não, você não vai voltar para o Brasil, é uma questão de segurança nacional. Impediram a volta dele, fizeram estardalhaço, quiseram dar um golpe em 60, impediram, daí anteveram o golpe, né? Quiseram antever o golpe de 64, né? Quase aconteceu um golpe aqui. E o Jango assumiu. Essa foi, inclusive, a nossa curta experiência parlamentarista brasileira. Aqui, ó, que a gente vai inserir dentro desse contexto aqui da reforma constitucional. Aqui, o poder do Jango virou parlamentar, por quê? Para se assemelhar a isso. Ó. Se estivéssemos dentro, nós somos uma república federativa. Se fôssemos uma república parlamentar, poderíamos ter, talvez, uma supervalorização do poder do parlamento como chefe de governo e a separação da função de chefe de Estado.
Essa é a ideia, prioritariamente, de um sistema parlamentarista que aconteceu até 63, quando o Jânio renuncia. Ó, o Jânio renuncia, entra o poder aí do Jango. Então lá, ó, esse processo de proposta eleitoral, ela não anula uma eleição com votos brancos e nulos. Tá aí o mito. O único, então, capaz, a única instância capaz de anular uma eleição é o TSE. E aí ele caça uma chapa. Ah, irregularidades porque comprou voto. Isso é muito comum. Governos de estado, governos de municípios, quando se comprova, toda aquela parafernália toda. Então, olha só, risca lá a pegadinha ali, ó. O quociente eleitoral é calculado mediante o número total de votos, descartados nulos e brancos. Risca a palavra incluídos. Não está errado. Beleza? O que então a legislação estabelece? Que eleição majoritária ela seja necessariamente a eleição de 50% mais um. Mas a proporcional não é assim. A proporcional é pego o número de votos válidos, descontados nulos e brancos, dividido pelo número de cadeiras, ou é algo assim, o número de votos válidos dividido pelo número total de cadeiras, que vai estabelecer na proporção o número da legenda. É isso que faz com que, ó, deputado, senador também? É quanto? 3. É majoritária a eleição de um senador ou ela é proporcional? Majoritária. Tá? Como são 3, o número de cadeiras é restrito. Então, deputado federal, estadual e vereador. Aí entra proporcional. Beleza? Aí se tem o quociente. Olha aqui, ó. O quociente. Beleza. Questão, então, errada. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Questão 12. A criação de um novo partido político está condicionada, entre outros requisitos, à obtenção de assinaturas a favor e em número correspondente a no mínimo 0,1% dos votos válidos para o cargo de presidente da República na eleição imediatamente anterior. E aí? Precisaria, eu acho que muitos votos, então, para você ter, muitas assinaturas para você ter na criação de um partido. Talvez, se fosse assim, teria menos partidos. Talvez. Tá? Então, errado. Vigeu até as eleições de 2002 a regra que, introduzida pela Reforma Constitucional de 94, segundo a qual os partidos políticos que desejassem lançar candidatos à presidência da República devessem contar com pelo menos 15 deputados federais eleitos. Errado. Putz, marca errado esse troço aí, porque ia ser muito difícil, então, ter candidato a presidente. Exemplo da última campanha de candidato a presidente. Foram? Putz, eu até esqueci agora, se foi 11 ou 12. 12 candidatos, acho que foi. 12. A gente lembra de 8 que apareceram lá, mas foram 12. Tá? Então, questão errada. Beleza? Questão número 13, questão errada. Legal. Posso passar para 14? Quero saber, galera, por que nós somos uma república federativa? Podia ser uma parlamentar, mas nós somos federativa. Presidencialista, inclusive, né? Podia ser uma república, talvez, federativa, parlamentarista.
mas nós somos uma república federativa presidencialista. Mas por que é o federativo? Porque é dividido em estados, federações. Beleza. O que faz? Regida pela mesma Constituição. O poder? Ele não se concentra como se fosse o Uruguai unitário, ele se divide. Ele se divide. Então há uma autonomia, certo? O poder é centralizado ou descentralizado? Descentralizado? Legal. Então, beleza. Quando a gente ensina isso para as criancinhas lá, a gente ensina desse jeito. Que é descentralizado, por quê, professor? Porque ele permite a estas regiõezinhas, olha aqui, ó, desde lá de 1533, com a criação das capitanias hereditárias, que esses espaços pudesse ter alguém que mande. Ó, foi já o governador geral, foi o pároco lá, o cara da província, foi o juiz de paz. Vocês provavelmente conheceram pessoas que mandavam nessas bolinhas aí pelo nome de coronéis. Provavelmente conheceram pelo nome de barões do café. Hoje a gente conhece por políticos. Beleza? São os políticos. Eles mandam nesse espaço. Por isso que aqui, ó, no nível federal é assim. No nível estadual, cada estado tem um poder autônomo sem depender da federação. Por isso que o nome do Brasil até muito tempo atrás lá era Estados Unidos do Brasil. Porque tinha os estados formando a federação. O estado tem constituição? Se quiser ter, tem. Isso eu fiquei pensando esses dias. Algum estado não tem constituição? Acho que todos têm, né? Agora você falou, pois é, pode não ter. Cidade, município tem constituição? Tem lei orgânica, né? Lei orgânica para município, constituição para estado, constituição para nação, que é uma. Lá no sistema estadual, portanto, existe assembleia. Tem deputado. Né? Unicameral ou bicameral? Unicameral. Unicameral. Porque a gente entende o seguinte, ó, que no quociente eleitoral forma-se diferentes colégios eleitorais. Exemplo, pesada que está lá em casa vai entender aqui que eu vou citar o Paraná. O Paraná tem 30 deputados no Congresso Nacional aqui, ó. 3 por estado, que são os senadores, e por estado, o Paraná tem 30. Que é o 6º estado em maior colégio eleitoral. Por isso, a gente tem representantes aqui, mas nós temos representantes aqui. Para que serviu isso? Simples. Para os caras poder mandar e ter dinheiro na mão quando precisasse. Não precisava depender da União. Não precisava passar pela Câmara e pelo Senado. Esses caras têm poder, portanto, de fazer leis. Tem Tribunal de Justiça? Tem. Tem guarda armada sobre seus domínios? Tem. Tem poder executivo? Tem. Então tem guarda, controla o judiciário, tem poder de lei, faz tudo. O Estado faz praticamente tudo que no nível federal faz. Para que serviu isso? Ó, a gente entende então que numa federação, isso não implica que não vá haver divergências. Mas é mais rápido se descentralizar o poder do que depender de um poder centralizado. Por isso os caras querem poder na mão e querem resolver o problema mais rápido. Isso aconteceu lá no café, por isso que isso aqui foi estabelecido. Os cafeicultores podiam manipular a máquina legislativa em favor do café. E assim contraíam empréstimos, dinheiro, garantiam a máquina pública, o funcionamento da segurança, da área militar, monopolizavam tudo dentro do Estado. Então a pergunta ali que se segue diz o seguinte, ó. O federalismo, esse princípio, embora não elimine possibilidade de ocorrência de conflitos políticos entre os estados, oferece alternativa de resolução desses conflitos. Certo ou errado? Por quê? Porque o estado tem todo o poder que a federação tem, dentro de um nível microscópico. Tem ali tudo está perto. Polícia ao seu favor, sistema legislativo à vontade,
Poder Judiciário também, e assim por diante. Então, a questão certa. Não tem possibilidade de eliminar conflito, mas tem alternativas para resolução dos mesmos. Questão certa? Questão certa. Olha aí, funcionamento do Estado. Olha lá a 15. O chefe de governo da forma de governo denominada República deve obrigatoriamente ser escolhido de forma direta pelo povo, por meio do sufrágio. O chefe de governo da forma denominada República deve ser escolhido necessariamente pelo povo. Sufrágio universal, não? Pois o sufrágio é mais amplo que o voto, né? Bem, eu não sei aí o que vocês entendem assim como o conceito jurídico de sufrágio, mas olha só, o sufrágio é o direito ao voto representativo, né? Ó, porque na nossa representação, por exemplo, aqui, ó, majoritária e proporcional, o que acontece? É igual um representantezinho, um líderzinho de turma de colégio. O líder, na teoria, ele é eleito para decidir por todos. Né? Então, ó, a escolha ela pode ser direta, quando é representativa, e você escolhe o cara. Agora, você deu poder a ele, para ele decidir por você. Então, a Constituição permite que, em alguns casos, e ele nem está falando da Constituição de agora, em alguns casos, esse colégio, aqui, ó, Senado e Câmara, tenha poder de voto indireto. Então, olha lá. O presidente, o chefe de governo, denominada República, deve ser obrigatoriamente escolhida de forma direta pelo povo. Errado. O voto pode ser indireto. Lembra os presidentes militares? O povo escolheu eles? Quem escolheu eles? O Senado e a Câmara. A Câmara, né? O Senado não. Beleza? Questão errada. O sufrágio é mais amplo que o voto, né? É, o Envolve o indireto, né? O voto indireto. E automaticamente ele não é necessariamente pelo voto direto, pelo povo, ele pode ser por um colégio, porque eu dei poder a esse colégio para decidir por mim. Então, em tese, eu espero que ele escolha pensando em mim. Na prática não é o que acontece, mas deveria. Então a questão está errada. Beleza? Então vamos lá, questão próxima, número 16. Assinale as assertivas sobre o conceito de cidadania e os deveres e direitos do voto no Brasil e no mundo. O conceito de cidadania envolve um conjunto de valores sociais que determinam deveres e direitos de um cidadão no seu relacionamento com a sociedade em que vive. Então vamos imaginar assim, questão certa ou errada? Certa, né? Ó, dentro de uma questão de cidadania, ó, o cidadão, o que eu espero que ele seja estabelecido? Lá em Teoria Geral de Estado, ó, Origem do Estado, diz isso. Ó. O cidadão nada mais é alguém que cedeu os poderes instituídos ao Estado. Então, o cidadão é aquele que passou por um processo de cessão. Ele cedeu o poder a alguém. Ele cedeu, portanto, o poder para que alguém o representasse. Ele cumpre, portanto, com o seu dever, o dever de cidadão, de votar, de botar o lixo ali, ó, no lixo, de ajuntar lá o que o cara lá passou na via lá e jogou o lixo no chão. Ele pode agir, inclusive, fiscalizando a população, não pode? Dever de cidadão. Todo cidadão tem poder de fiscalizar os poderes públicos instituídos. Inclusive denunciar os órgãos competentes em caso de alguma ilegalidade, no caso de alguma preponderância ou prevalecência do poder da lei. Não foi o que aconteceu com o impeachment? 3 civis foram lá e denunciaram. Montaram um troço lá, entregaram. Aí o Congresso decide se acata ou não. E aí o preceito da presunção de inocência acontece. Tem que estar em julgado lá o trânsito e toda aquela parafernália toda. Mas a ideia é de cessão. Então ali ele está cumprindo o seu dever e exigindo o seu direito. Conceito de cidadania. Questão então 16? Certo.
O direito de voto no Brasil é um direito universal, extensivo aos cidadãos de nacionalidade brasileira, bem como aos demais latino-americanos residentes no país, mesmo não sendo estes naturalizados. Errado. Então se enquadrou lá. Questão 18. O voto no Brasil é compulsório para todo cidadão com idade entre 16 e 80. Errado. Beleza? Questão 19. No contexto mundial, o voto é quase sempre obrigatório nos países de população de origem anglo-saxônica e facultativo nos países de população... Bota ali do ladinho, faltou uma letra. Latino-americana. Pessoal em casa, só completa lá que faltou uma palavrinha. Latino-americana, questão 19. Certo ou errado? Errado, porque lá nas populações de origem anglo-saxônica, o voto geralmente é facultativo. Tá? O caso dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Beleza? Isso sim seria você poder optar, né? Ou não, né, Marcelo? Às vezes a gente analisar, pô, o cara tem que ir lá cumprir com o seu papel, né? Mas, pois é, muita coisa que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer, né? Então, é a democracia. Mas não é democracia, né? Porque daí é uma ditadura, né? Mas, enfim. Questão 20. O presidente da República no Brasil, concentra apenas poderes de chefe de governo. Beleza? Então lá, ó. Errado. O presidente da República no Brasil é tão somente chefe de Estado. Errado. Por quê? Porque olha aqui, ó. O nosso poder presidencialista pressupõe a existência de veto. Ele pode vetar. Veto. Beleza? Então esquece a Inglaterra, esquece aí, ó, a rainha e o parlamento. O presidente do Brasil é igualmente chefe de governo e chefe jurídico. Errado, mas olha só que legal. Ele não nomeia o ministro? Exatamente. Não, ele indica. Ele indica, passa pela sabatina lá. Ele indica, né? Nomeia. Depois também. Eu indico se não aprovar. Beleza. Legal, ó. Então ele não age diretamente sobre, mas ele pode nomear. É diferente, mas é uma característica interessante aqui, nossa, tá? Errado, tá? Ele não é chefe jurídico, apesar dele nomear, beleza? O presidente no Brasil, a função de presidência da República é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo. Beleza, então você bota aí certo. Legal? Então, antes da gente chegar a essa proposta que eu quero apresentar aqui, ó, ainda tem mais uma questãozinha ali, ó, sobre questão de Brasil. Uma proposta rejeitada, então. A gente entender essa concepção política em nosso país. Primeiro vai dizer assim, ó. Analise as assertivas sobre o conceito de etnia, raça, estado, país e povo. Como eu falei hoje, essa concepção de propostas aí, ó, englobadas hoje no poder legislativo do país, ela passa pelas mais controversas linhas ideológicas de pensamento que muitas vezes as fazem ser barradas. O caso, por exemplo, hoje tem-se uma discussão aí tremenda dentro desse processo da legalização das drogas, né? Ou, melhor dizendo, dentro de uma regulamentação do processo das drogas. Você não vai legalizar. Porque eu parto do seguinte pressuposto. O Estado, ele já tem a prerrogativa, inclusive, de influenciar no imposto da nossa bebida. A cervejinha lá do fim de semana, né? A cachaça que a gente paga, tudo isso por ele entender que, aí eu volto àquela situação, Marcelo, eu estou pagando um imposto para alguém que bebeu demais e está usufruindo do sistema de saúde pública, está onerando o sistema de saúde pública. Com a perspectiva das drogas, seria algo mais ou menos parecido. Só que o problema é que hoje as drogas ela causam um problema. Porque ela, além de financiar o tráfico, o crime organizado, esse tráfico incidir sobre a criminalidade de um espaço, de uma região, ela não contribui em nada para desaquecer, para desonerar, eu ia falar, para
amenizar o problema da saúde pública que é causado pela droga. Então, por exemplo, a questão lá das drogas mais pesadas, né, das drogas anfetaminas, psicotrópicas e até a maconha, ela é uma questão que onera o próprio sistema quando o vício coloca esse cara dentro do sistema de saúde. Então, algumas teorias vão de encontro que essa regulamentação, como aconteceu no Uruguai, como está acontecendo em países, em estados dos Estados Unidos, em países já como a Holanda, que já acontece, isso é regulamentado. E você pode cobrar por isso, para que esse dinheiro volte. Isso passa por questões polêmicas. No Brasil a gente está atrasado em relação a isso. Como estamos atrasados em outras propostas de regulamentação desse processo. Então o que queremos dizer aqui, ó, que com essa condição da sociedade brasileira, entre etnia, raça, estado, país, primeiro aparece a condição, inclusive, ali, ó, da definição de etnia. A etnia, ela é caracterizada nessa maneira aqui, ó, como a identidade cultural de um grupo, indicada por elementos tais como as tradições, os costumes, as formas de comportamento e a língua. Essa é uma definição mais próxima que a gente tem de etnia. Certo ou errado? Ela engloba, então, toda a tradição de um determinado povo. Só verifica para mim que essa questão está certa? Só verifica para mim no gabarito se ela está marcada como certa. São 24, tá? Tá? Está marcada como certa? Então, beleza. O conceito de raça, olha lá, então etnia, vamos partir do pressuposto aqui do nosso mapinha do Brasil. A gente tem diversas etnias que compõem esse Brasil. Diversas características que englobam os costumes, as tradições e até mesmo a língua. Os dialetos, as vertentes linguísticas. O termo hoje que agrega essa concepção de etnia é a substituição que a gente tem de raça. Se todos os seres humanos são iguais, esse inclusive é um disposto aí característico da gente discutir depois as cotas raciais, por exemplo, é justamente porque esse elemento ele é igual. Mas o Estado, nós sabemos que ele não permite a todos ou ele não disponibiliza a todos o mesmo ponto de partida. Então ele quer equalizar quando ele defende, quando ele define, quando ele estrutura a política das cotas, que é uma política bastante recente, vou chutar, eu acho que é 2008, 2006, é algo novo assim, né, o governo Lula ali pra cá. Ele quer equiparar aquele indivíduo que não teve a mesma oportunidade, né, e aí o brasileiro dá um jeitinho nas coisas. É muito comum a gente ver, inclusive em escolas, o cara indo fazer o cursinho, vamos imaginar um cursinho lá, de preparatório, pré-vestibular, sei lá, em que ele paga, que às vezes ele fica lá o dia inteiro, ele faz lá manhã, tarde, mas ele vai estudar à noite numa escola pública. Aconteceu isso já, foi muito comum para o cara, na verdade, entrar dentro desse sistema aí de cotas, né? Quer dizer, a gente está querendo amenizar um problema que a gente sabe que é um problema estrutural. O Estado, na verdade, vamos dizer, na sua incompetência de fazer as coisas, cria esse processo. Esse termo das raças é hoje o que caiu em desuso. Não é mais usado o termo raça. Por quê, professor? Porque não caracteriza essa igualdade que deveria se ter perante aí uma determinação constitucional e tudo. Então, o conceito de raça baseia-se em fatores biológicos, como cor da pele, tipo de cabelo. Esse conceito tem sido questionado, porque apesar das diferenças de traços físicos, pesquisas mostram e indicam que todos descendem do mesmo grupo. Certo? Olha lá, ó, a gente está substituindo o termo raça. Agora, olha lá, ó. Dentro de um determinado país composto de diversas etnias, o exemplo do Brasil, assim, a gente tem etnias indígenas, a gente tem traços culturais aí, desde sulistas, de paulistas, de mineiros, né? Pessoal de todo o espaço do nosso Brasil. Agora, por um lado, olha só, quando eu falo em etnia, essa etnia ela parte de uma concepção que ela não é homogênea. Costumes, línguas, povo, tudo isso, ela não pode ser um princípio homogêneo. Porque a gente tem um tipo de cultura, que no sul a gente tem um tipo de cultura, um tipo de dialeto, um tipo de vertente linguística, né? Gurizado lá do Nordeste não entende quando a gente fala piá, guri, guria, né? Rapaz, rapariga, né? São coisas fora desse nosso processo. Então, a cultura linguística ela não é homogênea, ela é heterogênea. A cultura ela pode ser falada na mesma língua, mas as variações dela apresentam essas diferenças. Então, olha só, presta bem atenção.
Quando eu falo, questão 26, o Estado em seu sentido político mais geral pode ser entendido como o conjunto de instituições que legitimam a soberania de um território e de um povo. Então, o conjunto de instituições lá, ó, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, os conselhos, os comitês, tudo isso representa o povo brasileiro. Então essa é a conjunção do Estado, que está dominada sobre um determinado território, espaço, né? Tem fronteira, acaba lá, termina aqui. Como a gente sabe, existem composições de nações ou de grupos étnicos que não têm necessariamente um território. É o caso lá dos palestinos. Então, nesse sentido, olha aqui, ó. 27. O país é um termo abstrato, podendo ser controlado por mais de um Estado. Então, primeira coisa, ó. Isso aqui é abstrato? Não, né? Não é um limite físico? Eu vou até Foz do Iguaçu na Ponte da Amizade. Passei da linha amarela, eu estou no Paraguai. Voltei da linha amarela, estou no Brasil. É um limite material, concreto, físico. Errado, tá? Mas presta atenção. Podendo ser controlado por mais de um Estado. A lei de terrorismo que a gente caracterizou e tipificou antes, que foi aprovada agora e sancionada pela presidência, ela tipifica, além de todos aqueles elementos lá, invasão, explosão, carregar veneno, carregar bomba nuclear, ela tipifica a tentativa de separação do Estado. É crime. Mas ela não impediu de outros estados isso acontecer. Lembra do caso da Ucrânia? Pô, a Ucrânia foi lá, fez um referendo, se separou e grudou com a Rússia. Simples assim. Pode acontecer? Pode. Ó, o Estado podendo ser controlado, então, o território podendo ser controlado por mais de um país. Mas habitado por uma nação homogênea. Nem sempre essa nação é homogênea. Então você risca lá, ó, abstrato, risca nação homogênea. Essa questão está errada. Só verifica para mim se no gabarito ela está certa. Tá errada, mas correta. Ah, desculpa. E a 26, certo. 26 certo, 27 errado. Beleza? A palavra povo, então 28, no sentido jurídico-político, é o conjunto de cidadãos que habita o território sob jurisdição de um Estado, tendo direitos e deveres políticos legalmente estabelecidos. Beleza, certo. O que pode acontecer, ó, pode dar um exemplo ali nessa 28, são os palestinos. Ó, como a gente citou agora. Eles são uma nação, mas eles não têm o mais importante, o território, que é o que eles brigam, né? Eles brigam por território. Bacana? Beleza. Questão 28, então, certo. Dúvidas, pessoal? Bacana? Então podemos pular para a próxima aí? Então, vamos falar um pouquinho mais aí sobre algumas questões pertinentemente políticas. Tá. O ano passado, vocês devem ter ouvido bastante falar sobre uma proposta aqui que foi rejeitada dentro desse âmbito aqui eleitoral. E aqui vai existir uma série de mudanças bem chatas, bem pertinentes, bem incisivas, que vão ser inclusive caracterizadas aqui dentro dessa reforma eleitoral. Eu vou dar uma explanada mais ou menos geral sobre ela, mas é bem possível que a gente tenha, porque isso passou pela primeira e segunda votação, em primeiro e segundo turno pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, foi vetada em algumas condições pela Presidência da República e ela está para ser agora implementada definitivamente. Então esse processo de reforma política eu posso assim, pelo menos apontar algumas percepções que a gente pode perceber aqui. Ó. Primeiro no Código Eleitoral e na mini reforma desse sistema político eleitoral. A primeira condição que aparece aqui, ó, é essa mudança já, que estará dependendo de uma sanção da Presidência da República para entrar em vigor entre 2016, nas eleições municipais, presidenciais é 2018,
e nas eleições aqui, ó, que vão terminar o mandato lá. Por que nós vamos analisar isso dentro de uma certa perspectiva? Porque há uma discussão, eu não sei se ela inclusive se encaixa dentro desse processo aqui, ó, mas que alguns lá consideraram e foram inclusive rechaçados pelos próprios, pela própria sociedade civil organizada ali que esteve envolvida nessas manifestações todas aí. Porque o senador Romero Jucá, ele sugeriu dentro do Senado que as eleições presidenciais fossem antecipadas. Então, para nós historiadores, vou falar por mim, tomara que não aconteça, porque daí quando a gente for contar esse troço todo lá para frente, vai ter um lapso assim, tipo, um presidente governou 2 anos. Aí você vai, filha da puta, o que aconteceu? Daí quem vai olhar daqui 50 anos vai olhar, ai, filha da puta, quem que foi o filho da puta que sugeriu essa merda toda aqui? E aí, os caras da sociedade civil organizada falaram que foi coisa de piá pançudo sugerir essa ideia para as eleições de 2016. Como é que foi a palavra que eles usaram? Já vou lembrar. Bem, então depende de uma situação aqui dessas eleições serem ou não antecipadas. Porque em 2018, a proposta já deve seguir aqui, ó, de mudança política, tá? Então a gente tem 2 conjuntos de propostas aqui, ó. Algumas que foram aprovadas e já algumas que começam a entrar em vigor entre 2016 e 2018. Entre 2016, ó, acabou a reeleição. Isso já não parte desse pressuposto para as próximas. Acabou a reeleição. Pronto. Essa era uma das grandes discussões, que meio atropeladas foram instituídas aí, ó, instituíram o fim de reeleições. Para cargos, aí entra o detalhe. Deputados, senadores. Será que os caras iam querer perder a mamata aí dos seus governos? Então, para quem vai valer isso aqui? Não vai valer para senador, não vai valer para deputado e nem para vereador. Para quem? Presidente, governador, isso, beleza, Marcelo, você foi mais sucinto. Prefeito, Poder Executivo. Tá? Muito bom, parabéns. O que mais que acontece? Bem, aí é uma discussão. Já para as eleições de 2018. E eu quero sinceramente assim entender e que vocês me respondam. Como é que essa bendita coisa chamada voto impresso vai custar 1 bilhão e 800 milhões para o TSE? 1 bilhão e 800 milhões. Bem, essa é a alegação de ter sido vetado essa proposta, mas ela passou. Inclusive para 2016 não, mas para 2018 sim. Bem, só que até lá, não sei o que pode acontecer. Não pode ser que isso aqui seja revogado. Tá? Então muito cuidado com isso. Foi discutido, foi levantado, né? E a argumentação partiu de dentro do próprio Senado, de algumas lideranças aí ligadas aos movimentos para impeachment, como é o caso do PSDB. O fato deles terem alegado lá que as eleições foram fraudadas, que todo esse processo aí impede um processo de recontagem de votos. Então esse processo aí acabou sendo modificado. Bem, o que mais que muda? Então se finalizou a reeleição, muda os mandatos. Essa é uma discussão aí, ó, que foi caracterizada. Agora os mandatos não são mais de 4 anos. Vai passar a ser quanto? 5 anos. Beleza? Agora, o que foi rejeitado? Vocês lembram de ter ouvido falar sobre o distritão? Lembra de ter ouvido falar sobre o distritão? O distritão queria impor o fim desse quociente eleitoral. Foi rejeitado.
tá? Nós vamos continuar tendo esse mesmo quociente eleitoral para a legenda de partidos, mas com uma mudança, tá? Essa mudança vai partir do seguinte pressuposto, ó. O distritão deveria servir para pôr fim à eleição proporcional. Seria bom ou ruim? Em tese, a gente não teria mais os puxadores de votos. Dá um exemplo aqui do Paraná. O Ratinho Júnior. O cara tem lá uma proporção de votos. Putz, o cara foi eleito com quase 400, 300 mil votos. Ele puxou mais 9 deputados, 8 deputados junto com ele. Ele é eleito pelo PSC. Exemplo de São Paulo, que aconteceu com o deputado mais votado do Brasil. Não, o Celso Russomano. O cara lá da TV. O cara lá que defende o consumidor e tal. Ele puxou uma galera junto com ele, por causa da legenda. São caras que dão projeção, claro, aí o Tiririca, porque é famoso, o Romário, o Bebeto, não sei se o Bebeto é o outro lá, Romário, o Clodovil lá na época, antes dele morrer, ó, eram caras que puxavam legenda. Isso aqui, ó, foi rejeitado. Porque, primeiro, a discussão sobre esse processo de pôr fim à eleição proporcional era de que ele poderia tornar muito mais caro as eleições individuais. Então os caras que tinham muita grana, nossa, os caras iam rasgar. Só que duas coisas foram até bastante consideráveis e ponderáveis nesse processo. Vai se ter uma votação mínima para puxar esses votos. Olha aqui, ó. Vai se ter no sistema proporcional 10% de votos mínimos, de votação mínima no quociente eleitoral para o cara ser puxado. Então ele não vai poder mais ter poucos votos, que ele não vai ser puxado. Legal? Isso aqui é uma mudança até pertinente. Outra questão é que a partir desse processo também vai ocorrer aí, ó, Ele tem que fazer 10% do do quociente eleitoral. No mínimo 10%. No mínimo 10%. Ah, digamos lá que o cara então teve 8%. Ele não é puxado. Ele não puxa mais como puxava antes. Essa é uma proposta que aparentemente foi aprovada aí e imposta e depende aí, eu acredito que só da sanção da presidência. Agora, junto com isso aqui, ó, beleza, teve essa reformulação desse sistema, porque rejeitou o distritão, mas em outro lado você restringiu o proporcional. Só que agora, olha aqui, ó, o que foi aprovado? O teto de campanha. Terá que se ter entre 30% a 70% de investimento imediatamente da eleição anterior. Então você nunca vai poder investir menos que 30% e mais que 70% do que a eleição imediatamente anterior aconteceu. E quem vai ficar responsável por definir isso será o TSE. Legal. Bastante interessante essa mudança política aí, ó. Então nessa questão, algumas coisas pertinentes passaram. Olha aqui, ó. Foi inclusive aprovado o fim de campanha ou de financiamento de campanha. Qual tipo de financiamento de campanha? Jurídica. Até mesmo por uma definição do STF. Beleza? Agora terão de ser feitas por pessoas físicas. Bom, aí eu vou pôr o meu contraponto aqui. Deveria ter proibido a física também. Se bem que é interessante que a física possa doar financiamento de campanha, porque se tiver lavagem de dinheiro, pega. Direto, né? Tem que ser em cheque nominal, cruzado, doado pelo próprio fornecedor, sem que isso tenha 100%, ou seja, 100% da renda mínima do cara lá. Então, quer dizer, porra, o cara ganha 30 mil, pô, mas ele doou 30 mil para a campanha? Pô, alguma coisa errada, né? Então vai ter o fim do financiamento de campanha jurídica, mas com uma imposição de limite. Coisas interessantes que foram caracterizadas aqui, ó. O que isso é fruto? Então nós temos um texto ali, ó, tá? O debate acerca do mundo, acharam ali? Acerca do mundo e da vida nesse início do século,
organiza-se em torno de pensadores que são quase sempre de classe média e universitária, representantes de uma pequena minoria. Essa minoria enxerga de preferência os elementos que a preocupam mais. Assim, ao ouvi-la, teríamos a impressão de que os debates acerca de coisas como feminismo, ecologismo, multiculturalismo, descriminalização e desmedicação do homossexualismo e do uso de drogas, em suma, a partir de posições que nos Estados Unidos são conhecidas como politicamente corretas, configurariam as discussões mais importantes, mais vitais e urgentes do mundo atual. Então, dentro dessa posição, sobre discussões tidas como as mais urgentes do mundo, pode ser percebida na análise das seguintes afirmações. As discussões das classes médias refletem as preocupações das camadas sociais desprivilegiadas. Alguém está pensando aqui no povo? Exemplo aqui, ó, do fim da reeleição para alguns mandatos só. Exemplo aqui, ó, da polêmica do financiamento de campanha. Então, questão 29, errado. Mas olha a 30. Os debates sobre temas do mundo contemporâneo são polarizados por grupos socioculturais específicos. Certo? Então vou dar um exemplo aqui, ó, de uma outra percepção de reforma política que passou aqui, ó. E essa foi uma discussão aí que nós tivemos, até pelo fato da projeção desse tema, que é a redução da maioridade penal. Lembram da redução? Passou em primeira instância na Câmara dos Deputados, redução da maioridade penal, e depende agora, o que tudo indica, do Senado votar essa questão, tá? Para aí ser encaminhada para a presidência da República. O que a gente percebe nesse sistema, ó, é a presença de alguns interesses, de alguns lobbies. Daí o interesse, inclusive, da discussão da redução da maioridade penal, que aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara. O que se decidiu? Que em casos de crimes hediondos se reduzia essa maioridade penal. Mas, em contrapartida, isso levanta a discussão da atual legislação política no país, inclusive sobre a própria condição do menor. Por quê? Porque olha lá, ó, existe legislação já específica para esses casos? Nesse caso aqui, para reduzir para 16. Existe uma legislação específica para o menor? Sim, O ECA. De quando ele é? de 90, 92. Completou 25 anos ano passado. Então aí, ó. Só que em primeiro turno passou a questão de crimes hediondos, mas não passou tráfico. Qual a impressão que deu? Traficar pode. Matar não. E pior, putz, o cara é pego. Crime hediondo. Roubo seguido de morte, estupro, todo aquele processo. Crime hediondo. Mas já vai cumprir pena onde? Putz, aí que tá a discussão. O interesse do lobby. Não quer que se cumpra no sistema penitenciário. Mas também não quer pôr na Fundação Casa. Porque aí, ou ele é corrompido lá pelos adultos, ou ele corrompe o pequeno. Putz, solução. Colocá-los entre 16 e 18... separados. Putz. Investe em educação, então. Viu o problema? Vai pôr o cara aonde? Bem, aí fica a dúvida. Beleza? Então, olha lá. Questão 31. O que fica sobre isso? Olha lá. Os debates sobre reforma política no ano de 2015
entre a Câmara dos Deputados, aprovou um texto referente à reforma política. 31. Os políticos federais serão proibidos de mudarem de partidos. Errado. Inclusive, esse prazo agora para mudança de partido terminou mês passado. São 30 dias imediatamente nos 6 meses anteriores às eleições. Então, o cara agora pode mudar de partido justamente para se candidatar às eleições municipais. Errado. Pode mudar de partido desde que tenha a janela eleitoral ali, que é esse período de mudança. Foi algo mais ou menos polêmico ali também, que sem justa causa a desfiliação do partido causa expulsão e perda do mandato. Expulsão do mandato e perda consecutiva dos direitos políticos lá, né? Da elegibilidade política. 32. Governadores não poderão mais se candidatar à reeleição. Beleza, passou isso aí, tá? E essa é uma das questões bastante polêmicas aí. Mas, volto a frisar, foi decisivamente discutida isso com uma certa cautela? Foi por PECs, não foram por assembleias, como está acontecendo com muitas dessas questões, tá? Questão 32. A presidência da República só poderá ser ocupada por ex-senadores. Putz, não. Então, errado, mas dá uma impressão assim, galera, ó, que essa questão da reforma política, ela tem muitas questões que foram rejeitadas, por exemplo, voto facultativo é um deles, questão de coligações, questões referentes ali, ó, ao processo desse quociente eleitoral não mudou. Agora, mudou, por exemplo, proposta de iniciativa popular. Lembra que a gente falou lá no início da aula? Tá mais fácil fazer isso. Antes eram, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, o que a Constituição determinava? 3%, acho que era? Era 3 ou era 5? Eu sei que dava mais ou menos assim 1 milhão e 300 milhões de assinaturas distribuídos em proporção lá por estados. Hoje esse número reduziu, tá? Esse número veio para 500 mil votos, projeto de iniciativa popular aqui, ó, tá? Então, iniciativa, o que antes tinha, eu acho que era 3%, veio para 500 mil votos, distribuídos em 0,1% dos estados. Ficou mais fácil. Vocês lembram talvez até que o que saiu de iniciativa popular mais recentemente foi aquela medida das 10 medidas do Ministério Público Federal, que saiu aqui do Paraná, para criminalização lá das práticas de corrupção ativa e passiva, para deixar isso mais rígido. Porque olha aqui, ó, de toda essa discussão política aqui, ó, a gente não enfrentou ainda a reforma do Código Penal em relação à corrupção, que é uma das questões que mais está sendo levantada aí, inclusive pelas consequências da própria Lava Jato aqui, ó. E o processo que vai desencadear tudo isso, que a gente já vai ver como é que ele vai se dar. Bem, então entre 34, 35 e 36. Esse é um tema ali mais econômico do que necessariamente político. Mas quero saber como é que vocês estão de tributário aí. Pessoal de casa, inclusive aí, que estiver aí dentro das aulas do INSS, nos ajudem. Sobre políticas públicas voltadas ao emprego, trabalho, renda, julgue os seguintes itens. Senac e Sesc foram criados com finalidades de agenciar mão de obra para a indústria e o comércio, gerenciando recursos do seguro-desemprego. Certo ou errado? Errado. Função do SESC. Serviço Nacional de Apoio ao Comércio e à Indústria, de aprendizagem, né? Onde tem o Pronatec, onde tem aqueles cursos técnicos, onde tem tudo aquilo. Isso aí. Senai? Então, Senai, SESC. É esse? Então, olha lá, ó. Risca agenciar. Função não é agenciar. Função é formar. Formar ou ensinar. Isso. Dá um título, né? Dá uma titulação pro cara lá. O Fundo de Garantia foi criado pelo governo para proteger o trabalhador quando demitido através de uma conta vinculada ao seu contrato de trabalho. Certo? Esse é um direito de todo trabalhador?
privado. Por causa do PIS, tá? Vocês, futuros funcionários, não terão o PIS, vocês terão o PASEP. A gente já vai ver ele ali, ó. Quem recentemente teve direito a fundo de garantia? As empregadas domésticas, que antes era opcional, facultativo. Então, questão certa. O Programa de Integração PIS é um fundo formado por contribuições mensais realizadas por empresas públicas e privadas. Então, risca ali, ó, públicas. E melhor, acrescidas de um percentual de desconto. O INSS, quando é pago lá, o processo lá, dos 12% lá, ele é descontado. Por isso que vocês têm lá um salário bruto e um salário líquido. Agora, PIS é obrigação do trabalhador pagar. Não é desconto, tá? Não é desconto. Risca a palavra desconto. Não é desconto. Beleza? Olha aí, ó. Viu? Quem fez o INSS? Gabaritei tudo, né, Marcelo? E pra gente fechar aí, temos 5 minutinhos. Vamos falar um pouquinho aí de Lava Jato e vou deixá-los aí um pouquinho com as questões de políticas públicas. Então, na Lava Jato, uma das influências mais pertinentes a esse mundo aí jurídico que a gente está acompanhando desde 2013 ou 14? Eu acho que é 14. Tá? Bem. A Lava Jato, ela trouxe uma série de denúncias aí, ó, e que ela é importante a gente perceber o seguinte, ó. Esse foi um tema que a gente bateu muito em cima, porque ela mudou muito, tá? E a gente já passou a ter políticos investigados e ex-políticos condenados, foram cassados, tá? Então essa é uma questão bem interessante e bem importante. Porque no caso acordos de delação premiada e nos acordos de colaboração premiada, a delação, ele é um processo que, olha só, foi até bastante curioso esse fato, porque ele surgiu de 2013. A lei da delação premiada, mais especificamente a usada na Lava Jato, aqui ó, ela é de 2013 e ela enquadrou o processo de colaboração com o réu, ó, dentro do processo do que está sendo acusado. Só que essa lei, ela serve para qualquer crime. Ó, enquanto que a colaboração, ela tem uma especificidade. Essa daqui é para casos de corrupção. E ela pode até estabelecer o seguinte: caso comprovado, ela pode reduzir a pena e até perdoar o crime do réu. Certo ou errado? Errado. Diminui a pena, mas Perdoa. 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 Bom, o G1 diz que perdoa. Não vou debater muito com vocês, porque vocês são mais espertos nessa área que eu. Mas perdoa. Pode até perdoar a pena, tá? Se o cara aqui comprovadamente abrir o jogo, resolver, destrinchar a trama, destrinchar os envolvidos. Tudo isso então serve para crimes de corrupção, desde que o cara não seja o cabeça, tá? E o acordo de leniência, ouviram já falar? Inclusive agora a Mendes Júnior, ela foi uma das empresas que foi colocada no rol das empresas inidôneas, que não são honestas. Porque a leniência, ela deve restituir aos cofres públicos o dinheiro roubado. Então essa aqui é de natureza sempre econômica. Tá? E aí a questão vai dizer assim, ó. O acordo de delação premiada e de colaboração premiada não é uma coisa do Brasil. Vem importar de fora.
Então ele diz assim, ó. Nas investigações da Operação Lava Jato, que apura esquemas de desvios de dinheiro e corrupção da Petrobras, colocam a figura do delator no centro das atenções, ao fazer uso da delação premiada. Com relação à figura do delator, julgue os seguintes itens. O nome delação premiada vem do fato de o acordo ser considerado um prêmio para o réu, que pode reduzir até 2/3 a pena ou perdoar crimes, se as informações reveladas e forem comprovadas e tiverem relevância e valor para o Estado. Então, certo. Se atenta nesse detalhe aí. Ela pode perdoar. Isso. O que não aconteceu ainda, tá? De alguém ser perdoado. Pode ter sido reduzido pena, cumprido em casa, prisão domiciliar, tornozeleira. Ela sempre deve ser feita de forma involuntária. Putz, vou ameaçar o cara. Vai, fala. Errado. Tá? É voluntária que ela tem que ocorrer. Um dos primeiros países a usar o recurso de delação premiada foi o Brasil. Então é errado. Tá? Gurizada, questões aí 40, 41, 45. Elas são bem interessantes pra gente dar uma retomada nelas aí, uma aulinha de reforço. Pessoal em casa, fica com o gabarito aí. Obrigado pela atenção de todos. Alguma dúvida, gente? Beleza? Deu pra gente aí ter uma boa ideia desse tema aí de delação premiada, de Lava Jato, tá? Que a gente usou aí para entender um pouquinho melhor esse panorama político do país. Gente, obrigado pela atenção. Qualquer dúvidas, manda um alô aí, manda um sinal de fumaça e nós vamos nos conversando. Um abraço a todos, gente. Boa noite, bom descanso.